a todos, eu sou Alex Eduardo Bernardini, professor e cientista do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, e essa aqui é mais uma aula do nosso curso de Física Moderna e Contemporânea, que é uma disciplina para formação de professores, curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de São Carlos, que trata de uma introdução à mecânica quântica, de algumas aplicações, física de estado sólido, física de semicondutores, física nuclear, seguida de uma introdução à física de partículas, uma pequena contextualização em teoria de campos, e por fim, uma discussão sobre aspectos de todas essas coisas na cosmologia. Né? É um curso, portanto, introdutório desses diversos assuntos, da modo que a limitação de tempo não nos permite aprofundar em cada um desses aspectos, apenas uma noção introdutória dedicada à formação de professores. Bom, estamos chegando no final do nosso curso, né? Dá para começar a se divertir um pouco. Pois bem, na aula passada nós apontamos que o Big Bang, ou aquilo que se chama de Big Bang, né, resolveria algumas questões de consistência na descrição da evolução do universo, mas trazia simultaneamente alguns problemas. Né? Um desses problemas, creio eu, nós não temos condições de responder, que é sobre o significado do tempo, de uma forma um pouco mais espontânea. Não é? Utilizamos ali a explicação de Santo Agostinho, de forma também folclórica, né, sobre a origem do tempo, o que existia antes do tempo. É uma questão que não faz muito sentido do ponto de vista científico. Mas um problema que faz muito sentido é o problema das curvas de rotação, que eu mencionei no final da aula 9C. Em 1933, no aglomerado de galáxias, o COMA, né, que ele é analisado em sua mecânica de rotação, uma foto pictórica aí do comportamento, né, onde eu tento colocar o gráfico sobre a distribuição de matéria da galáxia. E o movimento de rotação das galáxias, né, coloquei o gráfico em cima do aglomerado de galáxias, né? Isso é uma foto de um aglomerado de galáxias, não é uma foto de uma galáxia. Tá? Cada ponto aí é uma galáxia, cada ponto luminoso. Então a rotação dessas galáxias, ela deveria obedecer a distribuição de matéria conforme a gravitação newtoniana, na medida em que já descrevemos que a matéria que influencia o movimento de rotação é apenas aquela que está inserida no globo interno, radialmente interno ao movimento de rotação, de tal modo que a força centrípeta sobre as galáxias devido a essa distribuição de matéria interna, né? No sentido em que a força centrípeta vai com velocidade ao quadrado dividido por r, então ela deveria decair com r, como mostraria teoricamente a linha tracejada. Né? A única forma de haver uma descompensação nesse movimento é se de fato a distribuição de matéria fosse além daquilo que parece ser um globo mais ou menos luminoso ali. Eu tivesse uma distribuição uniforme por todo o espaço. Né? Então, nesse caso dependeria da densidade e a gente poderia recalcular a curva de rotação. E é justamente isso que é medido experimentalmente, como a gente vê ali pelos pontinhos amarelos e azuis no nosso gráfico. Né? E a mesma coisa é observada em estrelas nas bordas das galáxias, como mais ou menos eu tento mostrar aí na figura superior à direita. Então, do ponto de vista de detecção luminosa, a gente não vê matéria ali, mas pelo gráfico de rotação, tudo indica que existe matéria ali. Mas essa matéria não emite luz. Né? Então, basicamente, parece haver mais massa nos aglomerados do que aquilo detectado pela radiação. A conta que eu me refiro para chegar nessas curvas é essa daqui. Né? Geralmente a força centrípeta, como vocês podem ver, é igual a Gzão em mão em mim sobre R, de tal modo que ia dar uma velocidade que dependeria da raiz de Gzão em mão sobre R. Como é o caso. Então decai com raiz de R, de fato. Como é o caso tracejado ali. Mas, se eu imaginar, então, que a massa não é só fixa na distribuição luminosa ali, como se fosse um globo luminoso, mas ela se expande por todo o espaço, se espalha por todo o espaço,
essa massa dependeria de R. Na medida que o R aumenta, ela cresce. Cresce com o quê? Com o volume, como eu explico na equação verde aí. Então, o volume vai com R ao cubo, né? Então, seria algo proporcional a R ao cubo sobre R ao quadrado. Então, manipulando, a gente isola o V e dá um V proporcional a R. Portanto, diferente da prescrição básica, né? Newtoniana. O que faz pressupor, então, e que condiz com o que é observado experimentalmente. Então, isso leva à interpretação da existência de matéria escura, né? A matéria que não emite luz ali, né? Isso é corroborado pelos dados de lentes gravitacionais, né? Os dados de lentes gravitacionais e de espalhamento, né? Mas falando antes das lentes gravitacionais, como eu já mencionei, né? A presença de corpos massivos, elas distorcem a curvatura do espaço-tempo e provocam então um efeito de lente, né? Como vocês podem observar no quadro à esquerda ao alto, né? E essa distorção, ela é observada pelo Hubble, sobretudo, né? Eu mostrei para vocês que o Hubble consegue detectar essas distorções, né? E isso é mais um efeito, então, que indica a presença de matéria onde aparentemente, de presença de curvatura onde aparentemente poderia não ter matéria, né? Mas significa, então, que se tem curvatura, tem matéria. E aqui temos uma colisão de dois aglomerados de galáxias, né? É curioso, a colisão, vocês olham e parece, mas o que aglomerado que está colidindo? Porque as coisas estão mais ou menos distribuídas. Só que de repente houve essa emissão do que está em vermelho, né? Essa emissão de luz, uma emissão assim um pouco, digamos, imprevista, né? O comprimento de onda disso não é do visível, tá? Isso está colorido artificialmente. Então essa emissão de luz em vermelho, né? Se eu não me engano está no espectro de raio-x, é devido à colisão de matéria. Mas você não está vendo a matéria que está se colidindo. Então, em azul tem uma simulação de como deveria estar distribuída essa matéria, que a gente não vê, para que produzisse essa colisão e essa emissão de luz, né? Que foi detectado pelos telescópios. Então, aí é mais um indicativo de que tem matéria onde aparentemente poderia não ter, do ponto de vista da detecção de fótons, né? Então, temos um dos problemas resolvidos, né? Um novo tipo de matéria que praticamente não emite nem reflete luz. A gente não sabe do que se trata, no sentido de que qual é a partícula elementar que a compõe, não é daquelas que nós conhecemos, porque aquelas que nós conhecemos direto ou indiretamente interagem com o campo eletromagnético emitindo luz, né? Um, Propostas que provêm de modelo de partículas elementares, áxions, weak interacting massive particles, neutralino, que são neutrinos supersimétricos. Então tem algumas propostas, mas que nunca foram detectadas experimentalmente, né? Mas daquele quebra-cabeça que a gente monta do universo, a gente já sabe que 23% do conteúdo do universo é constituído por esse tipo de matéria. E apenas 4% é da matéria usual. Então tem muito mais matéria escura, que a gente não conhece, do que o que a gente conhece, né? Entretanto, ainda falta 73% de energia do conteúdo do invólucro energético para colocar ali no tensor energia-momento da equação de Einstein, né? E essa falta desses 73% é o terceiro problema. Ele dá um indicativo de que a equação de Einstein poderia estar errada, né? Então, a proposta para isso é de algo que de fato nós não sabemos do que se trata. E é por isso que esse conglomerado de matéria e energia é chamado de setor escuro, né? O nome combina com o fato de a gente desconhecer as informações sobre ele e também com o fato de ele não emitir luz, né? Com o fato dele não emitir luz.
E, enfim, então, sobre a sua equação original, Einstein havia proposto que um termo constante, com esse lambda maiúsculo em vermelho, fosse adicionado para manter o universo estático no início. Só que aí, como a medida de Hubble de que o universo se expandia, Einstein admitiu ter sido aquele o seu maior erro. Mas quando na verdade o seu maior erro foi ter admitido que aquele foi o seu maior erro, porque na verdade este objeto em vermelho acaba retornando à equação, só que na verdade ele é incluído do lado direito, como energia escura, né? Ali o DE é de Dark Energy. Só que a gente coloca aquilo ali para parametrizar nossa ignorância, né? Nós não sabemos do que se trata, sabemos de que existe algo que contribui com esse contingente de energia no universo, né? Então a ideia hoje, o principal problema em cosmologia hoje, de fato, o principal problema corresponde e tentar identificar o que é isso do ponto de vista teórico, né? Nós temos muitas dificuldades ainda de. Alguns dizem que é energia de vácuo, mas para ajustar a energia do vácuo com a energia medida experimentalmente, com esse 73% aí de energia do invólucro, do invólucro cósmico, a gente precisaria fazer um ajuste da ordem de 10 a 122 ordens de grandeza, né? Que é algo meio esquisito, né? Então tem algo errado aí nas nossas concepções que precisam, do ponto de vista de teoria de campos, ou teoria de cordas, ou teorias supersimétricas. É um problema que anda atormentando os físicos nos últimos 20, 30 anos, né? Uma das coisas que pode ser observado, que é interessante desse conteúdo, que dá substância para esse conteúdo, é o seguinte: é, olha a equação de Friedman aí, essa primeira equação. Quando eu tomo a derivada dela e ajusto os termos, e eu posso relacionar com a pressão, né? O, isso também aparece diretamente no tensor energia-momento, o componente da pressão. Se eu pegar não só a parte de energia, mas aquela parte das coordenadas espaciais, né? Se vocês lembrarem, o tensor energia-momento era uma diagonal, que a primeira componente era ρ, e as outras três componentes eram de pressão, homogênea e isotrópica, né? Sairia essa segunda equação na métrica de Friedman-Robertson-Walker. Manipulando, eu chego na equação 6.22, juntando os termos, resumindo. Basicamente, o que é a equação 6.22? Ela é a equação que dá o comportamento da segunda derivada do fator de escala e mostra que essa segunda derivada, portanto, a aceleração do fator de escala, né, ela é igual a uma constante vezes a densidade de energia mais 3 vezes a pressão. O que significa que a densidade de energia mais 3 vezes a pressão tem que ser um número negativo para cancelar o sinal de menos e dar uma aceleração positiva que foi medida experimentalmente. A matéria, se a gente tivesse predominância de matéria no universo, pressão é zero. A densidade de energia é positiva, daria uma aceleração negativa, que é natural, né? Como a gente já comentou, matéria, curva vermelha, muita matéria, muito mais que a densidade crítica. A aceleração é negativa, o universo colapsaria, né? Então a gente precisa de algo que, para dar negativo isso, como a densidade de energia é sempre positiva, a pressão teria que ser negativa. Mas a menor pressão que a gente conhece é o vácuo, que é pressão zero. Então o que é pressão negativa? Bom, a gente começa a ter uma confusão entre conceitos clássicos, né? Porque como é que eu vou produzir pressão negativa no universo, né? Eu não sei, mas a energia escura tem que ter essa característica de pressão negativa, se a gente quiser fazer uma correspondência clássica da energia escura. Para permitir que o universo se expanda aceleradamente, a pressão tem que ser menor do que menos ρ sobre 3. Então ela tem que ser não só negativa, mas bem negativa, né? Para daí a conta da aceleração reproduzir uma aceleração positiva. E aí bater mais ou menos com a curvinha em vermelho, que é aquela 73% de energia escura, 30%, 27% de matéria, que está em vermelho, né? Que é esse gráfico que a gente recorrentemente reproduz. E esse gráfico a gente reproduz por quê? Porque a gente acha que é bonito? Não, porque está aqui, ó, vários gráficos reproduzidos. E os dados experimentais, que são aqueles pontinhos, né?
aqueles dados são dados do tipo Hubble. Eles caem naquela curva, né? É lógico que os melhores dados, né, que são do presente, né, mais próximos do presente, eles admitem vários tipos de universo. Vocês podem ver ali, ó. Eu estou plotando aqui várias curvas, né? A curva que colapsa, a curva que expande sem aceleração e as curvas que expandem de forma acelerada, né? Então, são dados experimentais, né? E é lógico que as barras de erro são grandes e tal, mas há um indício de que o universo tem um processo de desaceleração no domínio de radiação e matéria, para depois entrar nessa nova fase acelerada que é o domínio de energia escura, né? Porque lembra que a gente começou com o domínio de radiação, daí teve o momento em que a radiação era igual à matéria, passou a ter o domínio de matéria, e a energia escura tem mais ou menos um comportamento constante. Vamos lembrar lá, de densidade constante. Então, se o universo está se expandindo, a densidade da radiação cai com a quarta, né? 1 sobre a quarta. A densidade de energia da matéria cai com 1 sobre a ao cubo. Então, a densidade de radiação cai muito mais rápido do que a de matéria, vai ter uma hora que a matéria domina sobre a radiação. Mas a densidade de energia associada àquela constante cosmológica, ou energia escura, ela tem comportamento constante, ela não cai com o A. Então, se o A está se expandindo, decai a proporção da densidade de radiação, decai a proporção da densidade de energia de matéria, só que aquela que é constante, ela não decai, ela permanece constante. Chega uma hora que ela passa a dominar. É mais ou menos isso nas fases mais recentes, né? Que seria mais ou menos ali com, com algo em torno ali de alguns bilhões de anos, né? Já de alguns bilhões de anos. Então, 2, 3, 4 bilhões de anos, né? De existência passados, né? Então, existe essa indicação dos dados, mas há outras indicações, né? Há indicação de medida de rotação de clusters, também medida de comportamento de rotação de supernovas, a medida de como essa proporção de radiação, matéria escura, energia escura, afeta no background a propagação das oscilações dos objetos que vêm de explosão de supernova. A gente chama de supernova acoustic peak, né? Pico acústico. É como se esse background funcionasse como um meio de propagação e conforme o meio, esses tipos de ondas sonoras, mas o nome ondas sonoras é mais em analogia a ondas sonoras, tá? Se propagam, né? Depois tem as medidas que é a principal, que é do CMB, do Cosmological Microwave Background, que a gente deixou para a próxima aula, para a penúltima aula, porque são aqueles que têm dados mais precisos e tal. Mas se vocês olham então, ó, essas figuras, essas curvas em azul, as curvas em verde e as curvas em amarelo, o que elas delimitam? Elas são curvas de medidas experimentais. E o interior dessas curvas mostra é, o valor que você está encontrando no eixo X e no eixo Y. E quanto mais escuro, então, significa que você está mais próximo. São as curvas em sigmas, né, da estatística. Então, é uma precisão em 3 sigmas, em 2 sigmas. Aqui eu acho que tem uma precisão em 2 sigmas e 1 sigma. Sigma é o desvio padrão, ou seja, é o erro, basicamente. Então, assim, a, a curva, as curvas mais escuras indicam assim que o seu resultado experimental está dentro dessas curvas com uma certeza de 90%, né? Ou estão dentro das curvas mais claras com uma certeza um pouco maior, de 95%. Né? É tipo a mesma incerteza que se usa lá na pesquisa do Ibope para eleições. Né? O resultado é tal com uma certeza de 95%. É o índice de confiança que eles falam. Aqui é a mesma coisa. Então, vocês podem ver que o eixo X indica a densidade de matéria e o eixo Y a densidade de energia escura, ou o valor da constante cosmológica.
E para todos os experimentos indica essa proporção. Mesmo a gente não sabendo do que se trata, do ponto de vista elementar, a gente sabe que está lá mais ou menos. Nesse modelo, os valores são esses. É lógico que alguém mais genial pode vir e mudar o modelo, trazer um paradigma novo. Não parece muito esse o caminho, mas talvez, né, se demorar séculos para se entender o que é que são essas coisas, né, a gente entra nessa fase. E é interessante notar que isso bate com o universo plano. Olha o eixo diagonal aí que indica que o universo é plano, né? Então essa é uma precisão, esse conjunto de medidas é muito bonito, né? Ele é muito bonito. Então é um universo em expansão para sempre, então ele nunca vai recolapsar, né? E não é que ele está em expansão agora, ele sempre estará em expansão, e os dados indicam isso, né? Bate com os dados de Hubble. Aqui eu estou dando um zoom, mostrando as regiões de confiança agora de 3 sigmas, 2 sigmas e 1 sigma. O que é isso? É, o dado encontra-se na região mais escura, com 90% de confiança, na semi-escura, com 95% de confiança, mais ou menos esses números, tá? E na mais clara, com quase 100% de confiança. É lógico que, então, à medida que eu alargo, as intersecções aumentam, aumenta a minha possibilidade do parâmetro. Aqui está incluindo a curva do Baryonic Acoustic Oscillation, né? A distribuição de matéria usual, que a gente chama de distribuição de matéria bariônica, não é só bário, inclui os elétrons também. Mas ela indica, então, ela tem um dado cosmológico também que indica que pode ser usado nesse confronto aí para se determinar qual que é a proporção de matéria, qual que é a proporção de energia na composição da densidade de energia total do universo. E, e o universo plano é estabelecido aí de forma bastante rigorosa, né, do ponto de vista experimental, empírico. Bom, as medidas de expansão acelerada que trouxeram várias dessas medidas, né, sobretudo sobre a, 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 o caráter das supernovas, né, foi obtida em 1998 por laboratórios independentes, né, na Austrália e nos Estados Unidos, né, pelo Saul Perlmutter, Brian Schmidt e o Adam Heiss, né, e sobretudo pela medida de observação de supernovas do tipo 1A, e que mostram que a expansão do universo é de fato acelerada. Então, a gente tem parte do problema resolvido. O que é isso? É mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem que o universo é composto de 23% dark matter, 4,6% do que a gente conhece e 72% dark energy. Né? No que tange a matéria, radiação e desses 23% mais 4%, ou seja, uns 27% que não é dark energy, a gente sabe que 63% é dark matter, 12% estrelas, 15% fótons e 10% neutrinos de background. E todos eles entram na receita do inventório cósmico, né? que sobretudo com informações medidas a partir de quando o universo atingiu 380 mil anos de idade. Né? São usados de fato no cálculo também das perturbações, como já comentei com vocês, e esse cálculo das perturbações permite a gente obter esse mapa com as flutuações dos indicativos de matéria, no caso matéria bariônica e dark matter, e de radiação do universo, como a gente vai observar também na próxima aula. Né? Então, com essas perturbações, como eu disse para vocês, nessas contas aqui, que são processos numéricos para resolver equações não lineares e tudo mais, dá para fazer aproximado analiticamente. Né? Nós temos um trabalhinho de mestrado com um ex-estudante meu, que hoje já é doutor, ele é pós-doc na Federal do ABC, o Jonas, e ele desenvolveu aí teoria de perturbações em cima dessas equações, incluindo neutrinos. Um outro estudante meu também que orientei, o Éder, que hoje também já está lá na Finlândia, trabalha com cosmologia lá, faz pós-doutorado lá, também fez esse tipo de conta. Nós temos aí 2 dissertações muito bem escritas explicando minuciosamente esse trabalho. Né? Então, vocês veem que o pessoal dedicou aí o mestrado, doutorado para fazer isso daí. Pois bem, nessas contas, o que eu chamo de perturbações de matéria não é uma galáxia, tá? Não é uma galáxia. É um cluster de galáxias.
né? É um cluster de galáxias. Então, todo esse conjunto aqui, tá? Não são esses pontinhos, é o conjunto todo, né? São os clusters que entram ali nas contas, né? Então é mais ou menos a evolução aqui, ó. A gente tem a Terra, tem um sistema solar, tem o sistema solar visto de fora, num, numa, num zoom in aí da imagem, zoom out da imagem. Depois temos as estrelas mais próximas, temos a Via Láctea, a Via Láctea no grupo local de galáxias, né? Ela mais à direita ali. Depois, o que a gente chama de Laniakea e os superclusters locais. Então, nesse gráfico de superclusters locais e o universo observável. Que são o quê? São os superclusters, né? Esses pontinhos no última figura é que são as minhas perturbações nessa equação. Tá? Então a gente consegue resolver isso, né, do ponto de vista perturbativo. Tá? Isso permite, é um problema resolvido já. Nós temos também trabalhinhos onde a gente inclui neutrinos nessas contas, como se fosse um gás degenerado de Fermi. É um modelo nosso aí bem elegante. Foi feito no mestrado do Éder Périco. Com isso, a gente pode, por exemplo, calcular o espectro de potência de matéria, né, para o qual a curva vermelha é uma curva teórica. Nós melhoramos essa curva teórica incluindo os neutrinos. Então, aqui as adaptações. Né? A curva tracejada é aquela vermelha aqui. Nós, incluindo neutrinos sem massa, temos a curva pontilhada é a vermelha. Incluindo neutrinos sem massa, obtivemos a curva tracejada. Incluindo neutrino como um gás degenerado de Fermi, a tracejada mais grossa, e os neutrinos massivos, a tracejada, a linha sólida. Então, nosso modelo foi incluir o degenerado de Fermi, né, a tracejada mais grossa, que permite ela ficar mais picada, com um pico mais agudo, que melhora os dados experimentais, a aproximação com os dados experimentais. Um resultado muito bonito que nós obtivemos. Né? Então, vocês veem que o quebra-cabeça vai se formando e as linhas de pesquisa vão se estabelecendo, né? Mas temos um problema sério que é com relação à energia escura, né? Qual é a natureza da energia escura? Né? Do que se trata? A gente não sabe. Definitivamente a gente não sabe. A gente tenta modelos, a gente sugere que ela pode ser um campo escalar, tipo o bóson de Higgs, mas é um outro campo escalar. Mas fisicamente o campo escalar não descreve de fato um gás, ele somente provoca a curvatura da mesma forma que um gás de matéria é capaz de produzir. Entretanto, com a possibilidade de se construir um cenário com pressão negativa. O campo escalar dá para você construir cenários lagrangianos, tais quais, se você fizer as continhas, você tira lá a densidade de energia tal e um potencial que gera pressão negativa. Essa pressão negativa aí que a gente espera. Não é matéria usual, tá? Você não vai ver isso na Terra. Fique tranquilo. Tá? Mas ele acaba sendo, nesse contexto, também ele contribui para explicar a expansão do universo. No início, a expansão, um pouquinho depois dos 10 a menos 42, menos 43 segundos, né, da escala de Planck. Aquela expansão que, em teoria, durou até 10 a menos 32 segundos. Aí varia de modelo para modelo esse tempo, né, porque não é nada muito bem explicado. Né. Essas explicações ela não explicam a origem do universo, por exemplo. Se é um único universo, pode ser multiverso, se ele saiu de uma singularidade porque ele colapsou antes e virou, enfim, não explica. Não explica porque o universo espacial parece euclidiano, ou seja, porque ele é plano, também não explica. Não explica porque ele tem curvatura, mas é flutuante, é devido às flutuações, né? Lembre-se, as galáxias que provocam curvatura são aqueles pontinhos, né? Então, o efeito de curvatura é só local. O universo em si ele é plano, na média, né? É como quando a gente olha para Marte, gente, ou para a Terra de fora. A gente não vê uma esfera perfeita. A gente vê praticamente uma esfera perfeita.
Mas se a gente chegar perto, a gente vai ver montanhas, vales, é uma rugosidade ali. Então, a curvatura do universo é semelhante à descaracterização de esfera da Terra, né? É muito semelhante. Então, é um universo plano com rugosidades, né? Curvaturas, enfim. Ele explica esse modelo de campo escalar porque temos uma enorme variedade de partículas, de modo a ajustar a massa e entropia no período de hoje em relação ao que veio lá do passado. A gente consegue traçar o DNA cronológico do universo, né, nesse modelo. Mas ele não explica por que tantas partículas, por que aquelas partículas. Então a nossa situação faz, de novo, eu recapitular aqui as estruturas das revoluções científicas do Thomas Kuhn, né? E lembrar que no período de Copérnico, como a gente já discutiu bastante, o que é que Copérnico sabia? Bom, segundo palavras dele, primeiramente temos de notar que o universo é esférico. Palavras do Copérnico. Bom, ele quis dizer as órbitas são elípticas, né? Os movimentos estão centrados no Sol. Ele quis dizer o Sol é um dos focos da elipse. As velocidades são uniformes. Bom, eu não sei o que ele quis dizer, mas segundo a lei de Kepler, temos áreas iguais em tempos iguais, na mecânica clássica, né? A gente pode ver lá no curso de mecânica clássica. Ou, basicamente, que o momento angular é constante. E sobre o que o próprio Kepler sabia, né? Segundo palavras do Kepler, a gravidade é uma força que vai com o inverso de E ao quadrado. A única coisa que Kepler achava é que era uma força repulsiva, né? Então a gente está em situação semelhante, né? A gente diz que a densidade de matéria é dominada por cold dark matter, matéria escura fria, né? Fria porque não está emitindo luz, gente, né? Então, é... não é só por isso, é porque ela não interage com a luz, mas ela, enfim, não altera a distribuição de temperatura, como a gente vai ver no WMAP. Isso aqui é distribuição de temperatura, então a matéria escura não altera, né? Do ponto de vista de aumentar a temperatura. São esses roxos, esses azuis escuros aqui, concentração de matéria escura. Mas ele não sabe o que é. As equações perturbativas, aquelas que eu mostrei, não lineares, são remanescentes quânticos, perturbações de interações entre partículas na escala de Planck, que sabemos bolhufas, certo? Então a gente sabe que tem aquelas flutuações, mas não sabe de onde vem. Né? A gente sabe, a gente usa aquelas flutuações, faz as contas, compara com esse mapa, mas a gente não sabe de onde veio. A gente também sabe que mais de 70% da distribuição de energia do universo vem de uma contribuição devido à energia escura, que é né? Não sabemos o que é energia escura, gente. A gente sabe que tem 73% de algo que compõe o tensor energia momento que a gente não sabe o que é. Fora isso, tem a assimetria matéria-antimatéria, que é devido a alguma coisa que a gente também não tem modelos. Para tudo isso tem modelos, gente. A questão é que, em alguns casos, temos aí 3, 4 mil modelos. Né? Eu mesmo tenho mais de um modelo para explicar cada uma dessas coisas, quase cada uma delas. Então, realmente, assim, essa construção de modelos. Agora, tem modelos que são melhores, tem modelos que são piores, enfim. A nossa inclusão de neutrinos ali foi um resultado muito bom, por exemplo. Então, os neutrinos têm uma participação importante aqui. Mas o que direciona nossas pesquisas são os dados experimentais. E os dados experimentais, os melhores, sobretudo são do CMB, do Cosmological Microwave Background. Dali temos dados muito, muito interessantes. E é em cima disso que eu deixei para mostrar na nossa penúltima aula, né, resultados que a gente tem aí disponível ao público, que são passíveis de explicações interessantes para vocês, tá? Então eu agradeço, né, e espero vocês na próxima aula que, na minha concepção, são as duas mais bonitas, tanto a próxima quanto a última aula. Uma vai falar do CMB, a outra vai falar das ondas gravitacionais, que ambos têm um apelo experimental, resultados recentes, são muito bonitos mesmo, tá? Obrigado.